Quantos aqui acreditam que a palavra tem poder? Você acredita aqui? A palavra é poderosa. A gente só não sabe qual é o poder. Se soubéssemos qual é o poder real da palavra, nós pensaríamos antes de falar. E eu quero falar com você um pouco desse poder. Que poder é esse que há naquilo que a gente fala? No livro de Isaías 54 diz o seguinte: o Senhor me deu a língua dos instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra aquele que está cansado. Aqui a gente vê que a palavra tem a capacidade para mudar as emoções. Se Deus nos deu a língua do instruído para sustentar o que está cansado, então Ele sustenta o nosso emocional. Quem aqui já passou por um momento difícil na sua vida, onde você estava angustiado, triste, magoado, e você conversou com alguém, e uma palavra de ânimo de uma outra pessoa mudou o seu estado de ser? Quem já passou por uma experiência assim? Pois é. Ninguém te deu um remedinho, um Rivotril, alguma coisa para te acalmar, é só a palavra. A palavra tem a capacidade de mudar as nossas emoções. A Bíblia também diz que a palavra muda além do físico, além do emocional, ela muda o físico, ela muda além das emoções. Uma vez eu li que a vida e a morte estão no poder da língua. Já leram esse versículo? A vida e a morte estão no poder da língua. Quando eu li isso, eu imaginei que isso fosse força de expressão. Porque se a vida e a morte estão no poder da língua, isso significa que a palavra pode matar. Uma vez eu li um livro de um médico americano, oncologista. Ele trabalhava num grande hospital nos Estados Unidos. E ele tinha um paciente em fase terminal de câncer. O paciente tinha 60 anos. Pelo prognóstico daquele médico, aquele paciente só tinha 30 dias de vida. Mas ele era muito pobre, era do interior, a família não podia ficar com ele numa cidade grande. E ele estava sozinho, por muito tempo, meses sozinho. A família ia uma vez no mês fazer uma visita. O médico achou injusto deixar aquele homem morrer sozinho. Então resolveu mandar ele de volta para casa. Só que ele morava no interior, não tinha tratamento, não tinha recursos na cidade onde ele morava. O médico entendeu que na casa dele, de volta para a cidade dele, ele ia viver no máximo 10 dias. Mas era muito mais humano ele viver 10 dias, os últimos 10 dias de vida dele com a família, do que 30 sozinho, abandonado no hospital. Então o médico mandou chamar o filho e reuniu com o filho no quarto. E disse para o rapaz assim: olha, leva seu pai para casa, porque eu fiz por ele o que havia de ser feito. Não há mais nada a fazer. O paciente, uma pessoa que não tinha muita cultura, muita informação, ele falou: doutor, na minha cidade não tem quimioterapia, radioterapia, nem fisioterapia. Como é que eu vou fazer com tudo isso? E o doutor falou assim: nós vamos abrir mão de tudo isso, vamos abandonar os tratamentos, porque a gente não tem mais o que fazer. Foi embora aquele paciente. Um ano depois, na época do Natal, aquele paciente ligou para o doutor e disse: doutor, a gente procura o médico quando está doente, mas eu acho injustiça a gente também não dar notícia boa. Eu estou ligando para o senhor para dizer que eu estou ótimo, estou muito bem. Aí o médico foi conversando com ele, identificando qual era o paciente, e foi dando corda para entender o que estava acontecendo. Ele falou: o senhor está bem mesmo? Quais os sintomas o senhor está sentindo? Ele: que sintoma, doutor? Não tem sintoma nenhum, não. O senhor não lembra quando eu saí daí? Eu estava tão bom que o senhor dispensou todo o tratamento. Aquele homem tomou posse de uma palavra abençoada que nem tinha sido dada. Aquele médico ficou impactado com aquilo. A primeira reação que ele teve, tirou a mesa que ficava entre ele e os pacientes, porque ele entendeu que relacionamento curava. Certo? A palavra curava. E ele tomou uma série de medidas na clínica dele para agir diferente. Agora, a palavra gera vida, mas ela também gera morte. Eu fiz uma palestra dessa uma vez numa escola. No final, um casal veio me procurar e falou assim: Elizabeth, o oposto aconteceu na minha casa. Minha mãe teve câncer, mas ela encontrou um médico cristão, um homem de muita fé.
Ele não prometeu nada para ela, mas também não deu nenhuma sentença de morte para minha mãe. Ele disse: a senhora tem um desafio, e se a senhora quiser, eu estou junto com a senhora nesse desafio. E aquela mulher enfrentou a doença com tanta coragem, que ela não queria nem contar para as pessoas o que estava acontecendo, só a família sabia. 2 anos ela levou o tratamento dela firme, como se ela não tivesse nada, não parou de trabalhar, levou uma vida normal. Estava doente, estava se tratando, mas ela estava muito forte. 2 anos depois, aquele médico tirou férias. E aí encaminhou o caso dela para um colega, durante 1 mês de férias. Primeiro dia da consulta, que ela chegou no consultório do médico novo, ela botou o prontuário lá, o médico leu e falou: olha, eu não estou entendendo nada. O caso da senhora é tão grave que a senhora já tinha que ter morrido há 2 anos atrás. Quando o médico voltou, ela estava em coma profundo. Isso eu ouvi do próprio filho, não é? Sabe por quê, querido? Que a palavra gera vida e gera morte. Porque a palavra alimenta a esperança e mata a esperança. Agora eu vou te dar um pequeno exemplo de que é real, que a palavra pode afetar o físico. Vou fazer um pequeno exercício para você ver como que só a palavra muda o organismo da gente. Se preocupa que eu nunca matei ninguém nessas experiências não, viu? Se acontecer aqui, vai ser a primeira vez. Tem médico aí, pastora? Não, né? Seguinte, pensa aí, não precisa fechar os olhos, não pode ter alguém com sono aqui, vai dormir, vou ficar falando sozinho, não vou cair nessa armadilha. Mas imagina aí que tem um limão na sua mão. Imagina que você está partindo esse limão, agora chupa o limão. Bem azedo, não tapeia não, viu? Chupa o limão até o último caldinho, azedinho. Quem sentiu que aumentou a salivação, levanta a mão aí. Ninguém chupou limão. E a glândula que produz a saliva, para aumentar a salivação, a glândula teve que produzir mais, não foi? Ela teve que alterar o movimento dela. Houve uma mudança na bioquímica do seu corpo por causa de algo que eu falei. Porque o que eu falei despertou a sua imaginação. E é assim que funciona. Em Provérbios diz o seguinte: assim como você pensa, assim é. Por isso que Paulo diz assim: tudo que é de boa fama, tudo que é bom, tudo que é de boa índole, nisso pensai. A gente precisa pensar coisas edificantes. Porque quando a gente pensa coisas que não edificam, o nosso organismo responde ao que passa pela mente. Então, se você pensou, não importa se é verdade ou não, fica sendo verdade. Agora, imagina o efeito. A gente, quando fala, a gente desperta imagens mentais em quem está ouvindo. Na gente também. Porque para você entender uma coisa, você tem que imaginar. Se eu falar para você sobre um abacaxi, você vai ter que ter uma imagem de um abacaxi na sua cabeça, não tem? Qualquer coisa que a gente vai... Se você lê um livro, você não cria imagens da história que você está lendo? Se alguém te conta um filme, você não fica vendo as cenas? Né? Então aquilo que a gente fala desperta imagens mentais. E a imagem mental desperta o seu organismo. Assim como você pensa, assim é. Agora me diga uma coisa: quem aqui conhece alguém que vive reclamando da vida e de doença? Conhece alguém? Sabe o que eu acho interessante? É que a gente sempre conhece alguém, né? Eu nunca conheci as pessoas. Eu sempre conheço quem conhece essas pessoas. Mas quando você fica reclamando demais, querido, você fica acreditando nisso. Você acredita que está doente mesmo. E você vai contaminando quem está perto. E você vai passando uma coisa ruim para as pessoas. Não é assim? Se você chegar para alguém e falar assim: menina, você está pálida. Nossa, sua pressão deve estar caindo. Você está bem? Você não está com problema de coração? Não, olha, você está ficando roxa. Porque daqui a pouquinho a figura, se for sugestionável, ela desmaia. Não é? Então, a gente precisa aprender a dizer o que é bom, a pensar o que é bom. Agora, como é que funciona isso no relacionamento com uma criança? Como se faz isso? Quais as consequências disso
na vida e no desenvolvimento de uma criança. Quantos aqui querem filhos bem-sucedidos na vida? Levanta a mão. Você vai entender, querido, que nem sempre nós agimos de acordo com o que queremos. Nós queremos filhos bem-sucedidos, mas nem sempre nós colaboramos para que isso aconteça. Criança também faz imagem do que ela ouve. Só que a criança entende tudo literalmente. Por exemplo, quando a minha filha era pequena, um dia ela falou assim: mãe, onde é que você arruma tanta Bíblia? Eu falei: mas eu não tenho tanta Bíblia, eu só tenho 2. Ela falou: não, você deve ter muitas, porque todo final de semana você fala que vai pregar o Evangelho. Ela achava que eu pregava as Bíblias na parede. A criança entende a coisa literalmente. Ela entende exatamente o que você está falando. Agora, se é assim, querido, imagina quando você fala para um filho assim: menina, eu tenho vontade de esmagar o seu pescoço. Me dá vontade de jogar você no chão e pisar em cima. Uma vez eu ouvi um pai falando assim: eu tenho vontade de jogar você na parede igual lagartixa. Você já imaginou uma criança se vendo como lagartixa? Ela visualiza o que você está falando, querido. Você não vai matar, você não vai dar essa surra que você promete, né? Eu conheço uma menina que todo dia a mãe dela promete bater nela. Menino, vou te dar uma surra tão grande que você vai ver só o que vai acontecer. Mas já tem 10 anos que ela está ouvindo isso. Aí um dia a avó dela chegou e falou assim: minha filha, você já apanhou hoje? Ela falou assim: não apanhei não, mas já está prometido. Quando você ameaça, querido, a criança faz essa imagem. Agora, se ela faz a imagem e você quer um filho bem-sucedido, como é que a gente pode dizer coisas como essa, tipo: deixa de ser burro, menino, vê se você estuda. Deixa de ser malandro. Deixa de ser egoísta. Deixa de ser mal educado. Deixa de ser palhaço. Quando eu digo para uma criança deixa de ser, eu estou dizendo que ela é. Só que a criança não sabe o que ela é. Ela não sabe se ela é boa, se ela é ruim, se ela é feia, se ela é bonita. Ela não sabe se ela é inteligente ou não, se ela é legal, se ela é bem-vinda ali ou não. Aquilo que ela vai imaginar a respeito dela mesma, essa imagem que ela vai fazer dela mesma, vai vir de você. Ela vai construindo a partir do que ela está ouvindo. Então, se ela ouve que ela é burra, que ela é desastrada, que ela é um imbecil, que ela não vai ser nada na vida, que desse jeito ela não vai ser ninguém, é nisso que ela vai acreditar. Como a criança pode ser bem-sucedida assim? Aí você investe, ela estuda francês, estuda inglês, estuda alemão, estuda não sei mais o quê, e você acha que isso vai garantir sucesso? Estudar, querida, é muito bom. Investir no estudo é excelente. Mas se ela não tiver uma estima boa, se ela não acreditar na capacidade dela, pilhas de diploma não vão fazer diferença. Porque ela nunca vai achar que é o suficiente o estudo que ela teve. Então, se nós queremos filhos bem-sucedidos, a gente precisa aprender a falar com sabedoria. Criança, querido, faz coisas erradas sim. E como é que a gente faz para corrigir uma coisa errada de uma criança? A gente imagina... A Bíblia diz em Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que é boa para edificar aqueles que ouvem. Aí a gente imagina o seguinte: eu não vou chamar a atenção do meu filho? Claro que vai. Se ele fizer alguma coisa, vai. Agora, a palavra edifica? Não. Então não é com essa palavra que você vai falar. Então como que eu vou corrigir? Olha só, a gente não pode falar de limite aqui agora, porque senão eu vou ficar aqui até meia-noite sem nenhum problema para mim, mas talvez tenha para você, certo? Mas limite é algo que está faltando hoje. As escolas estão penando. Tem professor aqui? As escolas estão tendo muita dificuldade. Professor está tendo muita dificuldade hoje, porque não há respeito por professor dentro de sala. Porque as crianças não têm limite em casa. Se você não consegue educar 2, 3 filhos, como é que o professor vai dar conta de 40? Ele não consegue. E a gente quer que o professor dê conta. Muitas vezes você transfere a educação para a igreja, transfere a educação para a escola, mas esse é o papel da gente, pai e mãe dentro de casa. Limite é algo que você tem que aprender a dar. Como a gente faz isso, querido? Como chama a atenção de uma criança sem dizer uma palavra torpe, aquela que não edifica? Jesus ensina tudo.
Tem uma passagem em que levaram uma mulher pega em adultério para Jesus consentir no apedrejamento. Jesus falou: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Foi todo mundo embora, ficou ele e a mulher só. O que Jesus disse para ela? Vai e não peques mais. Quando Jesus faz isso, ele separa a pessoa do pecado. Jesus salvou a mulher e condenou o pecado. Você não tem que passar a mão no erro de uma criança, mas você não pode condenar a criança junto com o erro. Você não presta, você é egoísta, você não vale de nada, você pegou tudo junto, fez um pacote só e jogou fora. Como é que a gente separa as coisas? Um exemplo simples e você vai levar para a sua realidade. Mas vamos supor que seu filho não apaga a luz quando sai do quarto, não fecha a porta da geladeira, não fecha o refrigerante, não joga roupa, não põe a roupa suja no cesto. Aí, em vez de você chamar ele de malandro, de um monte de outras coisas, você diz: olha, a lâmpada tem que ser apagada quando sai do quarto. A porta da geladeira precisa ser fechada. O dever de casa precisa ser feito até às 5 da tarde. Você fala do comportamento, você não fala da pessoa. Se essa pessoa tem que deixar de ser ela mesma para ser uma outra, vai ficar difícil demais. Mas mudar de comportamento não é tão difícil assim. O problema é que a gente tem uma facilidade absurda para condenar. Nós temos uma facilidade muito grande de criticar. Se você colocar lá um papel colado na sua geladeira, dividir no meio e colocar mais e menos. Cada vez que você fizer um elogio, você dá um pontinho no mais. Cada vez que você fizer uma crítica, você dá um pontinho no menos. No final do dia, onde é que vai ter mais risquinho? No menos, querido. Porque elogiar, a gente não elogia, certo? Você critica o dia inteiro. Tudo que uma criança faz, você olha e critica. Porque você acha que se você ficar criticando, ela vai se tornar uma pessoa melhor. Tem pessoas que criticam tanto que ela critica até o acerto. Ela tem uma visão tão negativa que ela acha que não é a obrigação da pessoa acertar. Então, eu conheço pessoas, eu conheço jovens que chegam às vezes para a mãe e falam assim: agora mãe, vou entrar na academia. Ela fala assim: vai entrar para quê? Você vai sair amanhã? Mãe, passei no concurso tal. Esse concurso fajuto que você passou, porque você não passou no melhor? Até uma coisa boa a pessoa critica. A pessoa que tem uma visão negativa, que ela só sabe criticar, querido, ela aproveita cada situação para criticar, mas não elogia nunca, porque acha que o elogio não precisa, porque acertar não é mais do que obrigação. Se seu filho chega com 8 notas no boletim, 8 matérias que ele faz, 7 notas ele tirou acima de 8, uma ele tirou 3, tem dificuldade em matemática, por exemplo. 7 notas acima de 8, uma foi vermelha. Você vai falar de qual? Da vermelha. Só tem uma vermelha, querido. Teve 7 positivas e você não enxerga. Porque a gente vai direto na crítica. A gente não sabe elogiar. Porque é bom você fazer alguma coisa para quem te valoriza. Querido, o amor de Deus por nós é assim, é um amor que nos valoriza, não é verdade? O tempo todo, Deus está nos valorizando, nos incentivando, nos dizendo: tem bom ânimo. E a gente não faz isso com as pessoas. Quando você elogia, você ajuda aquela pessoa a ser melhor, ela tem o desejo de ser melhor. Você entusiasma o outro a ser melhor. Eu conheci crianças que diziam assim: tia, olha, desisto do meu pai e da minha mãe. Vou fazer mais nada que agrada não, porque eles só enxergam aquilo que eu faço de errado. Eu vou fazer tudo de errado agora, não adianta fazer certo, porque não dá para perceber. Querido, todos nós gostamos de ser percebidos. Quantas mulheres aqui cozinham, fazem comida em casa? Quantas aqui? Agora imagina, amada, se o seu marido chega em casa e fala assim: essa gororoba de novo. Se o seu marido chegar em casa e disser para você assim: bem, adoro chegar em casa porque ninguém cozinha tão bem quanto você. No dia seguinte, quando você estiver fazendo o jantar, não vai dar uma motivação para fazer bem feito? A responsabilidade não vai ser maior?
Então, querido, é assim que a gente precisa fazer. Todo mundo precisa de reconhecimento. Criança, adulto, todos nós precisamos ser elogiados. O elogio, primeiro ele tem que ser verdadeiro, certo? Depois, não associe o seu elogio ao seu amor. Seu filho chega em casa e tira 10, não diga para ele, é por isso que eu te amo. É por isso que eu me orgulho de você. O dia que ele tiver dificuldade numa matéria e tirar nota baixa, ele vai ter dificuldade de chegar em casa e apresentar a nota baixa, porque ele vai achar que ali você deixou de gostar dele. Amor de Deus é amor incondicional. Então, ame seu filho incondicionalmente. Corrigir uma coisa errada é uma coisa, querido. Negociar o seu amor é outra. Se você negocia o seu amor, você causa insegurança no seu filho. Ele vai crescer achando que ele vai ter que fazer alguma coisa para poder ser amado. E quem é amado pelo que é. A expectativa que você tem de um filho, a expectativa que você tem em relação às pessoas, influencia no comportamento delas. Se você espera delas o melhor, ela vai te dar o melhor. Mas você também tem que ter cuidado. Porque às vezes a gente vai muito aquém, outras vezes a gente vai muito além na expectativa. Por exemplo, tem pessoas que têm sempre a expectativa negativa. Você sai de casa e fala com o filho assim, eu não quero chegar aqui e encontrar a casa uma desordem não, viu? Eu não quero chegar em casa e saber que você bateu no seu irmão não, hein? Você já mostra uma expectativa negativa. Fala do que você quer, querido. Fala das coisas boas que você espera. Agora, cuidado para essa expectativa não ser além. Porque se você disser para o seu filho assim, meu filho, eu me orgulho de você. Você nunca vai me aborrecer. Você nunca vai me decepcionar. Você nunca vai fazer nada de errado que vai entristecer o meu coração. Pode alguém fazer isso, querido? Não tem como. Então, cuidado com o seu elogio para você não associar o teu amor. E cuidado com o seu elogio para você não colocar uma expectativa além daquela que o seu filho pode alcançar. Porque fazer tudo certo na vida você não fez. Como é que vai querer que ele não faça? Se ele acreditar que você está esperando dele, que ele jamais erre, o dia que ele errar, querido, você vai ser a última pessoa a saber, porque ele não vai confiar nisso. Tem coisas que a gente fala que é uma verdade, mas a gente precisa encontrar uma maneira certa de dizer a verdade. Por exemplo, quantos aqui tem filho teimoso? Levanta a mão aí, irmão. Muito bem. Qual é o sonho de consumo de pai, mãe e professor? É você falar com uma criança não e ela falar tá bom. Tudo de bom, né, gente? Você fala não e ela desiste. Graças a Deus, Deus não ouve todas as nossas orações, porque nem todas têm sabedoria, não é? Mas se Deus ouvisse uma oração dessa, que seria um perigo. Porque vamos supor que tudo que seu filho fale, que tudo que você diz, todo não que você diz para ele, se ele desistir, e ele entendeu na vida que diante do não ele tem que desistir. Vamos imaginar quando ele fizer 17 anos, que ele fizer uma prova de vestibular e ele não passar da primeira vez. A vida disse não para ele. Diante do não ele entendeu que ele tem que fazer o quê? Desistir. Aí ele faz uma prova para um concurso, tem 1000 candidatos e 5 vagas. Ele não entra a primeira vez, a vida disse não de novo para ele. Diante do não ele tem que fazer o quê? Desistir. Aí você vai querer ter um filho teimoso. Então o que a gente faz? Dar tudo que uma criança quer? De jeito nenhum. Mas não usa a palavra teimoso, querido. Porque muitas vezes esse é o temperamento dele, foi um temperamento até que Deus deu a ele. Usa a palavra persistente. É bonito e é a mesma coisa. É verdade ou não? Eu aprendi isso assim, direto do Espírito Santo de Deus, quando meu filho tinha mais ou menos 10 anos de idade. Ele chegou para mim um dia e falou assim, mãe, quero uma arminha. Ele queria uma réplica de arma que saía umas bolinhas, que atirava umas bolinhas. Alguém conheceu? Conhece? Não é? Que ele já tinha machucado uma bolinha dela, já tinha machucado o olho de uma criança. Eu determinei para mim mesmo que eu não daria de jeito nenhum. E ele determinou para ele que ele ia ganhar de qualquer jeito. Então a nossa briga foi feia, querido. Ele falava os argumentos dele, eu falava o meu. Mas tem muitas situações
como, por exemplo, numa briga discussão de marido e mulher, que quando você está discutindo com a outra pessoa, você não escuta o outro. Enquanto um está falando, você está elaborando qual o argumento que você vai pensar para derrubar o do outro, não é assim? A gente não ouve a outra pessoa. Nem eu queria saber do argumento dele, nem ele do meu. Principalmente, querido, porque criança tem um argumento que derruba pai e mãe. Quando a criança fala para você assim, só eu que não vou ter. Pai e mãe desmorona na hora, principalmente mãe. Não é não, querido? Você vai pensar na sua infância pobre, naquilo que você não teve, nas crianças que tinham e você passou humilhação porque você não tinha, não é verdade? Aí você fala assim, não, meu filho não vai passar por isso. E a criança esperta sabe disso, ela vai usar exatamente aquilo que mexe com você. Meu filho usou esse argumento, mas eu estava tão certa que eu não ia, querido, que doeu no meu coração, mas eu fiquei firme. Só que a gente, quando pai e mãe, quando resolve conversar, ir no diálogo e não dá certo, a gente parte para a ignorância, infelizmente, né? E eu pensei, eu vou bater nele, porque, não é? Não tinha mais nada para eu fazer, eu tinha que bater para poder acabar com aquela situação. Mas antes de bater, eu pensei comigo e orei quietinha. Eu falei, Senhor, me ajuda aqui, Jesus. Olha, Jesus está presente o tempo todo, só pedir. Pois Ele me deu a direção na mesma hora. Eu esfriei, acalmei, olhei para Ele e falei, meu filho, você é um campeão, rapaz. Porque você tem uma coisa que precisa para a pessoa vencer na vida, persistência. Você é persistente, você tem uma capacidade de lutar pelo que você quer, é incrível. E é assim mesmo que a gente tem que ser. É assim mesmo que a gente chega onde a gente quer chegar. É assim mesmo que a gente faz aquilo que a gente quer fazer, porque a gente precisa, a gente não pode desistir fácil das coisas. Mas essa arminha aí eu não dou não, tá bom? Ele ficou tão feliz com tudo que ele ouviu, querido, que nunca mais ele me pediu aquela arminha. Hoje ele tem 27 anos e é militar. As palavras, elas geram muitos sentimentos. Um sentimento que a palavra gera, querido, é um sentimento de culpa. A culpa. Satanás é o acusador da nossa vida, não é assim? Deus quer que a gente seja responsável, não culpado. Jesus não fez Adão e Eva se sentirem culpados. Ele fez eles se responsabilizarem pelo que eles fizeram. É diferente, entendeu? Infelizmente a gente não entende isso e a gente gera culpa na cabeça dos filhos. Menino, você está acabando com a minha vida. Eu dei a minha juventude para cuidar de você. Eu me acabei cuidando de você. Sabe essas coisas que você gera numa criança? Eu conheci uma mãe que ela vivia brigando com o marido e o filho ficava nervoso. O garotinho de 7 anos ficava nervoso de ver o pai e a mãe brigando. Quando o menino fazia alguma coisa errada, a mãe chegava e falava assim, é por causa disso que eu brigo com seu pai, ó, porque você faz arte dentro de casa. E a gente faz isso para controlar. É preciso ter autoridade para não gerar culpa. Tinha uma garotinha muito esperta, nem toda criança consegue ter esse discernimento, ela sente isso e recolhe, mas tinha uma garotinha muito esperta de 8 anos, que ela viu que a mãe estava nascendo um cabelo branco, e a mãe era muito vaidosa. E ela disse para a mãe assim, mãe, você é vaidosa, mas você vai ficar velha, hein? Já está começando, que eu estou vendo uns fiozinhos de cabelo branco aqui. E a mãe não perdeu a chance e falou assim, sabe o que significa esses fios de cabelo branco? Desgosto que você me dá todos os dias. Aí a menininha falou, então o negócio tá feio, porque o cabelo da vovó tá todo branco. Criança não acaba com a gente. Você sabe o que acaba com o adulto? Esse monte de compromisso que você tem na sua vida e você não sabe administrar, e quando o seu filho chega, você já está por aqui, esgotada. Mas ele não tem capacidade para acabar com você. Então não jogue essa responsabilidade na vida de uma criança. Outra coisa que a gente faz com a palavra é gerar medo. Deus teve o cuidado de escrever na Bíblia 365 vezes a expressão não temas. E nós geramos medo na cabeça de outra criança.
Deus teve o cuidado de dizer, não temas. E nós produzimos medo com a maior facilidade. Por quê? Porque é uma estratégia fácil para quem tem dificuldade de ter autoridade. É muito tranquilo, é fácil para uma mãe falar assim, não quer que o filho saia do portão, aí ela não tem autoridade, aí ela diz, não vai lá fora não, que o velho do saco leva você. Nunca mais a mamãe te acha. Eu fui fazer uma palestra no sul de Minas, e uma mulher me contou que uma criancinha de 3 para 4 anos morreu de medo por causa do velho do saco. A mãe falava isso todo dia para a menina. Um dia a mãe saiu, a garotinha viu um mendigo na rua com um saco enorme nas costas, caiu morta. Ninguém sabia que a garotinha tinha sopro no coração, a menina sofria do coração e ninguém sabia. A menina morreu de medo do velho do saco. Mas você tem que saber que pai e mãe têm autoridade instituída por Deus. Você pode dar uma ordem e fazer a sua ordem ser cumprida, não precisa gerar medo. Mas nós usamos as coisas que são mais fáceis. Até para fazer criança dormir, a gente canta boi, 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 boi da cara preta, né? Pega esse menino que tem medo. Como é que a criança dorme, gente? Não entendo isso. É porque ela não entende, porque senão não podia dormir. Dorme, neném, que a cuca vai pegar. Aí você termina. Papai vai para a roça, mamãe vai trabalhar. Se vira você com a cuca, né, querido? Tinha uma professora que ela morria de medo das crianças. Ela chegava dentro de sala e ela queria ter controle das crianças, mas ela sabia que ela não tinha muito domínio. Então o que ela usava? O medo. Ela já chegava gritando, já chegava ameaçando. Então as crianças tinham todas muito medo dela. Ficava todo mundo quietinho, mas não por respeito, por medo. Um dia ela deu aula, estava dando aula de biologia e falou das baleias. E ela disse, olha, as baleias são muito grandes, ela é muito maior que o ser humano, mas ela tem a garganta pequena. E ela não tem capacidade para engolir uma pessoa, apesar de ser muito maior do que uma pessoa. O Luizinho, frequentador assíduo da escola dominical, com medo da professora, mas pensou, se cair na prova, eu estou em dúvida. Jonas não foi engolido pela baleia, querido? Né? Luizinho pensou, põe o que está na Bíblia ou no livro de biologia? Criou coragem, perguntou para a tia. Ô tia, olha, Jonas foi engolido pela baleia. Ah, tia, que Jonas é esse, meu filho? O Jonas, tia, que está na Bíblia. Bíblia. Eu estou falando de ciência, você está falando de Bíblia. Você vai escrever o que está no livro de biologia e vai esquecer o que está na Bíblia. Tia, eu não posso esquecer o que está na Bíblia, é a palavra de Deus. Luizinho, você vai continuar me desafiando ou vai fazer o que eu estou mandando? Não, tia, eu vou fazer o que o senhor está mandando. Eu vou escrever o que está no livro de biologia. Pode ficar tranquila que quando eu morrer, eu chegar no céu, eu pergunto Jonas como foi realmente que aconteceu a história. A tia não gostou, achou que a última palavra era dela, falou assim, quem disse que seu Jonas está no céu? E se ele estiver no inferno? Luizinho perdeu a paciência e falou, nesse caso, pergunta a senhora quando a senhora chegar lá. Outra coisa que a gente gera, querido. A gente quer filhos bem-sucedidos. A gente quer pessoas que acreditem nelas mesmas. Mas nós geramos insegurança. Se você gera insegurança num filho, não tem como ele acreditar nele mesmo. E uma das coisas que faz gerar insegurança numa criança, fazer comparações. Por que você não é igual ao seu irmãozinho? Por que você não estuda igual a sua irmãzinha? Por que você não tira 10 igual o seu priminho? Por que você não se comporta igual a filhinha da vizinha? Olha só que gracinha. A criança sente, querido, que se ela fosse diferente, ela seria amada. Como ela não é tão boa quanto a outra, ela sente que ela não é amada e não é admirada. Você gera insegurança. Uma mãe chegou no meu consultório uma vez e falou assim, Elizabeth, conserta essa menina para mim. Uma garota de 16 anos. E ela falou assim, essa menina é o desgosto da minha vida. Essa menina apronta na escola, não perde ano não, mas só estuda para passar. Vai em todas as festinhas que tem no final de semana, conhece a escola inteira, chega em casa e ainda fica pendurada no telefone conversando com os coleguinhas. E quando chega em casa, ele diz, você não vai acreditar no que eu vou te falar, mas essa menina não tem o prazer de arrumar uma cozinha para mim. Eu pensei, pegou agora, né? Porque eu também não tenho, né?
Querido, eu arrumo porque eu preciso. Agora, a dona de casa que está aqui, me diz se alguma vez você chegou diante de uma pia cheia de panela engordurada e falou: esse é o prazer da minha vida. Desde criança eu sonhei com esse dia. Não tem possibilidade. Então você quer que uma menina de 16 anos faça isso por prazer? Querida, ela tem que fazer porque tem que te ajudar. Coloca seus filhos para ajudar você em casa, mas não precisa exigir cara boa, porque aí você está exigindo demais também. Se ela fizer, já está bom, certo? Aí ela fechou o assunto assim: eu queria que ela fosse igual a irmãzinha dela que ficou em casa, que é a bênção da minha vida. Falei: como é que é a sua bênção, irmã? E ela disse: a minha filha tem 18 anos, a que está em casa. Ela na escola, ela só tira 10. Ela não conversa com ninguém. Ela não tem nenhum amigo. Ela nunca vai para festa nenhuma. Ela chega em casa, faz tudo que eu mando. Nunca me disse não na vida. E fica calado o dia inteiro. Eu nem ouço ela falar. Eu falei: então a senhora leva essa e me traz a outra. Nunca mais ela voltou com nenhuma das duas. A gente compara, querido, para facilitar a vida da gente, porque você quer o mais fácil. Mas o mais fácil não é o melhor. Jesus chamou 12. Treinou 12 pessoas para levar a mensagem do Evangelho. E deu tanto certo que hoje nós estamos aqui, 2000 anos depois, ouvindo a palavra de Deus, certo? Todos eles eram diferentes. Os 12 completamente diferentes um do outro. Eu nunca li em uma passagem na Bíblia onde Jesus falou assim: fulano, por que você não é igual a fulano? Se você fosse igual a ele, você fazia... Alguém já leu isso, querido? Jesus nunca fez comparações, porque ele sabia respeitar cada um do jeito que cada um era. Se a palavra tem poder, e a gente pode errar muito quando fala, quem fala mais deve errar mais. Quem fala mais aqui, hein? O homem ou a mulher? Estou para chegar num lugar onde o homem fala mais. Até hoje eu não encontrei. Mas homem fala muito também, gente. Dizem que homem fala 10.000 palavras por dia. Mulher fala 20.000. Quando está calma. As mulheres precisam aprender muitas coisas com os homens precisam aprender muitas coisas com as mulheres. Homem e mulher, eles são diferentes, não é por erro de fábrica, é assim mesmo. Porque um precisa aprender com o outro. Agora eu quero falar aqui com você em uma coisa só, porque a gente não tem tempo. Uma coisa que a mulher precisa aprender com o homem. Vamos imaginar uma cena em que seu filho chega em casa, joga o baúzinho dele de brinquedo no chão, esparrama tudo, brinca a tarde toda, depois que ele não quer brincar mais, na maior cara de pau do mundo, ele sai, vai para a rua e larga a bagunça toda dentro da sala. Alguém conhece essa cena? Conhece, né, querida? Agora vamos imaginar que o seu marido, o pai daquela criança, chega na hora. Se o pai chega, ele diz o seguinte: junta tudo e guarda. Se a mãe chega, só Jesus na causa. Ela começa: não é possível, meu filho, a mamãe já falou tantas vezes sobre esses brinquedos na sala, a mamãe trabalha fora, trabalha em casa, eu dou um duro danado nessa casa, são 5 para desarrumar e só uma pessoa para arrumar, vocês não têm o braço quebrado, eu estou cansado de falar, vocês reclamam que eu falo demais, mas eu falo demais por causa disso, querido, eu falo e repito. Você sabe por que seu filho não te obedece? Porque ele não sabe do que se trata. Você não deu uma ordem, você teve uma crise existencial, querido. Ele não sabe com o que ele vai se preocupar, querido. Você fez um drama da sua vida tão grande que ele está perdido nesse drama. E sabe o pior de tudo nisso? Que depois que você faz esse show todo, você vai lá e guarda o brinquedo. É ou não é? Gente, a gente precisa de um pouco mais de sabedoria. Agora, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Você não pode falar demais, mas também não pode falar de menos. Muitas vezes, querido, por falta de tempo,
por você dar importância a tantas coisas, seus filhos vão crescendo e você nunca tem tempo para falar nada. Você só fala para criticar, só chega para chamar atenção, mas nunca chega para conversar. Você nunca tem tempo para sentar e ficar só com ele. Tem mães que falam assim, meu filho é hiperativo, Elizabeth. Não é nada, querida. Aí fica dando Rivotril para uma criança sem necessidade. Hiperativa é a mãe que não para nem um minuto e a criança fica louca tentando chamar a atenção dela. A mãe é ansiosa e acha que a criança é hiperativa. A criança necessita de atenção. Ela necessita da presença do pai e da mãe, mas é aquela presença verdadeira, não é aquela que você senta com a agenda sua do lado e finge que está brincando com seu filho e escrevendo o que você está... Não é assim, querida. Ou você senta com seu filho assistindo novela de televisão, pelo amor de Deus. É com ele de verdade, porque a criança sabe que você não está presente. Criança não gosta de ser desprezada, ignorada. Criança não gosta de solidão. Tinha um garotinho chamado Paul. O Paul era um menino solitário, tinha pai e mãe, mas viveu sozinho praticamente até os 5 anos de idade. Dentro de casa, o Paul vivia com uma secretária da casa. Só que essa moça passava o dia cuidando das coisas e não conseguia brincar com ele. A mãe e o pai chegavam no final da tarde. E Paul ficava desesperado tentando chamar a atenção dela, e a única coisa que o Paul ouvia do pai e da mãe era, peraí, agora eu não posso. Aí quando o adolescente começa a falar muito peraí, a gente acha ruim, né? Mas quem falou peraí primeiro fomos nós, não é? Então Paul, até os 5 anos de idade, só ouvia peraí. Nunca o pai e a mãe podiam estar com eles. Um dia, querido, a mãe e o pai compraram um telefone. Foi há um tempo atrás, poucas pessoas tinham telefone. O Paul achou muito interessante uma coisa. Toda tarde, no final da tarde, quando a mãe chegava em casa, ela ia para o telefone, dava 3 batidinhas e dizia, uma informação, por favor. E alguém conversava com ela. O Paul ficava prestando atenção e achava aquilo fantástico. Tinha alguém do outro lado daquele aparelho que conversava com as pessoas qualquer hora que pedisse. Ele ficou encantado com aquilo. Não estava acostumado a ver um aparelho daquele. Um dia o Paul sozinho martelou o dedo com o martelo do pai, uma dor insuportável, um nó na garganta com vontade de chorar. Saiu correndo para ver se via alguém, porque criança não chora sem plateia de jeito nenhum, né, querido? Senão é desperdício, né? Então ele ficou com o nó na garganta, não achou ninguém para ver ele chorar, lembrou do telefone. 3 batidinhas, uma informação, por favor. A telefonista, meu querido, o que houve com você? O Paul Boa. Chorou bastante. Ela ensinou ele na geladeira, botar um gelinho no pano de prato, enrolar no dedo e vir conversar com ela. 40 minutos de papo. Não falou que estava ansiosa, não falou que estava trabalhando, não falou que não podia dar atenção. Conversou com o Paul 40 minutos. No dia seguinte, uma informação, por favor. E bateu mais meia hora de papo. Todos os dias, na mesma hora, o Paul, 3 batidinhas no telefone e conversava meia hora com a telefonista. Paul entrou na escola, não tinha ninguém para ensinar o dever de casa. Como é que ele fazia dever de casa? Uma informação, por favor. E aí ele dizia como era o dever de casa e a telefonista que ensinava ele. Quando ele não tinha o que perguntar, porque ele não tinha dúvida de nada, ele, 3 batidinhas, e dizia, como é que escreve mesmo exceção? E aí ela já sabia que ele não tinha dúvida de nada, mas ele queria conversa. Foi assim até os 9 anos de idade. Paul tinha essa amiga constante de todos os dias. Com 9 anos de idade, querido, a família dele foi transferida, a empresa do pai dele transferiu eles para um outro estado. Não era mais a mesma telefonista, Paul perdeu a amiga dele. Mas nunca esqueceu daquela voz. Quando ele fez 21 anos, ele passou num concurso e teve que pegar um avião que fez uma conexão perto da cidade onde ele nasceu. E aí o Paul teve 40 minutos para ficar no aeroporto à espera do novo voo. E o Paul foi para o telefone e ligou para a telefonista da cidade. E o nó na garganta aconteceu de novo, porque a voz era a mesma. E ele não conseguia dizer nada. E ela perguntava qual era a informação que ele queria. E quando ele conseguiu dizer alguma coisa, ele perguntou, como é que escreve mesmo exceção? E os dois choraram muito no telefone. E o Paul disse para ela, eu tinha que voltar um dia. Porque você precisava saber que o homem que eu sou hoje, eu devo a você.
Eu não sabia que eu era mais importante que o trabalho de alguém. Meu pai nunca deixou de fazer as obrigações dele porque eu chamei. A minha mãe nunca largou o trabalho dela para poder ficar comigo. Eu não sabia que eu valia mais do que o compromisso de uma pessoa. E você largava o seu trabalho todos os dias para me dar atenção. Eu quero que você saiba que o valor que eu sinto que eu tenho hoje, quem me deu foi você. E aí ela falou assim: pô, eu também te devo muito. Porque eu orei muito para Deus me dar um filho. E Ele não me deu, mas trouxe você. Porque durante aqueles 4 anos, todos os dias, eu senti o gostinho de ser mãe, pelo menos meia hora por dia. O Paul voltou 1 mês depois para encontrar com ela, combinaram de se encontrar. E isso nunca foi possível, porque ela estava doente e não quis contar para ele. Quando ele chegou, ela já tinha falecido. Os dois nunca se viram, querido. Mas eles entenderam algo que Jesus pregou. Relacionamento é prioridade. Gente é o que tem de mais valor. Você pode ter grandes projetos na sua vida, mas se você chegar lá no final com 100% do seu projeto realizado, mas perdeu a sua família, ela ficou para trás, querido, você não vai se sentir um vencedor. Se você realizar 60% do seu projeto que seja, mas está todo mundo junto com você, sonhou junto com você, querido, você vai se sentir um campeão. No final da vida da gente, a gente não vai parar e olhar para trás e se arrepender de não ter construído mais uma casa, de não ter juntado mais dinheiro, de não ter montado uma empresa. Você vai lembrar das pessoas que você amava e você não ficou perto o suficiente. Das pessoas que você amava e nunca disse para ela que você amava. É verdade ou não é, querido? No final da vida da gente, a gente vai lembrar de gente. Gente é prioridade. Tem algo muito importante e muito forte, que são sonhos. Sonho é algo muito poderoso, que move a vida da gente. Quando eu entro num avião, eu sempre me lembro que eu estou ali porque um dia alguém sonhou em voar. Sonhos se transformam em grandes projetos, mas palavras têm a capacidade de destruir sonhos. Uma moça uma vez foi me procurar e falou assim: Elizabeth, eu preciso de ajuda com meu marido. O meu marido é inteligente, é um homem que tem uma capacidade extraordinária, mas ele tem algum problema, porque ele não quer crescer. Ele tem um empreguinho medíocre que alguém levou ele e apresentou. Ele não quer estudar, ele não quer crescer, ele não quer aprimorar na vida, mas também não quer que eu faça nada disso. E a gente tem 3 filhas, e eu queria dar um futuro melhor para minhas filhas. Aí eu falei: traz seu marido aqui. Quando o marido dela chegou, e eu olhei para ele, a primeira palavra que veio na minha mente foi sonho. Deus colocou essa palavra na minha mente. E eu fui direto ao assunto. Eu cheguei para ele e falei assim: o senhor tem um sonho? E ele ficou muito bravo. Ele falou: não, eu não tenho sonho nenhum. Eu falei: bom, foi em cheio. Aí eu falei assim: o senhor já teve algum sonho? Ele falou assim: é para isso que você vai conversar, me chamou aqui? Eu não tenho sonho, nunca tive sonho e não vou ter sonho nenhum na minha vida. É só isso? Eu falei: não. O homem estava bravo, fiquei com medo dele. Falei: não, só pode ficar tranquilo, vamos conversar de outra coisa. Comecei a conversar de outra coisa, ele foi se acalmando, foi se envolvendo com outro assunto. Uns 40 minutos depois ele falou assim: lembrei de um sonho. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu tinha um sonho. Primeiro dia que eu fui para a aula, a professora reuniu todos os alunos no chão da sala e perguntou qual era o sonho de cada um para quando crescesse. O que cada um queria fazer quando crescesse. Um queria ser médico, outro queria ser professor, outro advogado, e o meu sonho era ser astronauta. E eu contei o meu sonho. E a tia disse que eu era ridículo, que eu jamais realizaria um sonho imbecil daquele. E toda a turma riu de mim o dia inteiro. Nunca mais eu sonhei. Uma professora conseguiu destruir a vida de uma criança por causa de meia dúzia de palavras sem sabedoria, sem percepção do que estava fazendo. Quando alguém chegar para você e te apresentar um projeto, cuidado, porque às vezes a gente tem a arrogância de dizer para uma pessoa: esse negócio aí não vai dar certo. Amado, Deus dá o querer e o efetuar. Ele é que sabe.
Se você tem algo a acrescentar para a vida daquela pessoa, acrescente, mas não derrube nem tire a esperança de ninguém. A gente não tem habilidade para lidar com sonhos. Às vezes seu filho tem um sonho mirabolante e você acha que aquele sonho nunca vai se realizar. Talvez se realize, seja o sonho de Deus para a vida dele. Quantos sonhos são mirabolantes? Quando alguém sonhou em voar, não era um sonho absurdo? Se o sonho do seu filho for absurdo, um dia ele mesmo vai descobrir isso. Não precisa você derrubar. Não precisa você destruir. Outra coisa que a gente faz é achar que um filho tem que realizar o sonho frustrado da gente. Você não conseguiu ser jogador de futebol, o seu filho mal fica em pé, você bota uma bola no pé dele. Eu não consegui ser jogador de futebol, mas o meu filho vai ser. Eu não consegui ser médica não, mas a minha filha vai ser. Aí, querido, vai ser geração após geração de gente frustrada. Porque vai ter que um realizar o sonho do outro que passou. Você sabe qual é a melhor coisa que a gente pode sonhar para a vida de uma criança? Entenda isso. Deus dá o dom, dá o talento, dá os recursos. Ele dá, Ele capacita cada um de forma diferente do outro, não é assim? Com certeza Ele tem um projeto para fazer com aquele dom. Então a melhor coisa que a gente pode sonhar para um filho é que ele descubra qual é o sonho de Deus para a vida dele. Amém? Aí seu filho vai ser bem sucedido na vida. Pensa nisso, amado. Outra coisa que a gente faz, a gente exige aquilo que a gente não pode dar. Nós exigimos bom comportamento o tempo todo das pessoas. Criticamos o comportamento de todo mundo. Jesus fala, examine o homem a si mesmo. Mas a gente gosta de examinar o outro. A gente cobra aquilo que a gente não dá. Você cobra 10 em tudo do seu filho. Se ele tira 9, você diz assim, fez nada demais. Você tinha que ter tirado 10, você vive para estudar. Certo? Ninguém vive para estudar, querido. Você não viveu para estudar quando era pequeno. Certo? Você tem o direito de cobrar um bom desempenho, você tem direito de cobrar compromisso do seu filho, mas 10 em tudo você não é. Só que às vezes a gente exige demais. Uma vez um pastor me chamou e falou assim, olha Elizabeth, eu não quero uma pregação e eu não quero um estudo, uma mensagem. Eu quero um tratamento para a minha igreja. Então eu vou te dar toda a primeira quinta-feira do mês durante o ano inteiro. Você tem 12 mensagens para pregar durante o ano e cuidar da minha igreja para mim. Eu fiz uma programação, ele botou no boletim da escola, da igreja. Queridos, eu pequei naquela igreja durante um ano inteiro de raiva de uma mãe que sentava na primeira cadeira e ficava de mãozinha dada com um garotinho de 9 anos que era o único menino da igreja. Era uma palestra às 9 horas da noite, só para adultos, e ele era a única criança que ficava assistindo as palestras. Ele assistiu às 12 e sentava na frente e a mãe ainda segurando a mão dele. Tinha criança que ficava assistindo o filme na sala do lado, outras ficavam em casa. Ele tinha que assistir todas as palestras. Eu fiquei com raiva daquela mulher o ano inteiro. Na última palestra, o garotinho veio, terminei a palestra, o garotinho subiu e falou assim, tia, eu posso dar um abraço em você? Eu falei, meu querido, você é o que mais merece um abraço aqui. Aí eu dei um abraço nele, ele falou, estou realizado, tia. Consegui trazer a minha mãe em todas as palestras. Eu olhei para ele e falei, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Falei, querido, só queria que você tivesse me dito isso o primeiro dia. Ele falou, tia, quando eu li no boletim os assuntos que a senhora ia falar, eu falei, isso é resposta de Deus para a minha oração. Porque a minha mãe cai em tudo aqui. Tia, eu não podia respirar. A minha mãe queria que eu fosse o exemplo da igreja, o exemplo da casa, o exemplo da família, o exemplo da rua, o exemplo da escola. Ela não queria um filho, ela queria um exemplo. E outra coisa, não era para o meu bem não, tia. Era para o bem dela, porque ela queria ter o orgulho de ser a mãe do exemplo. A criança sabe quando você está querendo que ela brilhe por ela ou para você ser elogiado por causa dela. Para que você coloque tudo isso em prática, você precisa aprender a pensar diferente. Porque a gente começa com pensamento. Você pensa, sente e age.
O pensamento gera sentimentos e os sentimentos geram comportamentos. Por isso Paulo fala para começar pela renovação da mente. Nós temos um péssimo olhar para a vida. Olhamos para as coisas com os olhos negativos. Olhamos para a vida, olhamos para as pessoas, extraímos o que tem de pior. Olha para o teu marido, reconhece o que ele tem de bom. Olha para a tua esposa, reconhece o que ela tem de bom. Faz a mesma coisa com teus filhos e com as pessoas. Mas o olhar negativo, querido, só traz o que tem de pior nos outros. Tinha um rei que tinha um primeiro-ministro muito sábio. Esse rei era um homem vaidoso, arrogante, prepotente, que não confiava em Deus, só acreditava nele mesmo. Mas ele encontrou um homem que ele conseguiu confiar, que foi um primeiro-ministro, que ele colocou como primeiro-ministro. Esse homem não entendia muita coisa de administração, mas dizia para o rei assim: Majestade, não entendo muita coisa sobre administração, mas vou dizer uma coisa para você. Se você conseguir colocar em prática isso, tudo vai dar certo na sua vida. Não murmureis. Entenda que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Você tem uma visão muito negativa da vida. Passa a olhar para a vida com os olhos de Deus. Todas as coisas concorrem para o nosso bem quando nós amamos a Deus. Mesmo que uma coisa ruim aconteça, se o seu olhar for um olhar de fé, um dia você vai entender por que você passou por isso. E o rei achava, tinha uma paz muito grande no coração e confiava cada vez mais naquele homem. Até um dia que o rei sofreu um acidente e perdeu o dedo. Ficou aleijado, ficou com 9 dedos. E o rei caiu em depressão profunda porque a vaidade era grande e ele falou assim: não pode um rei com 9 dedos. E muito deprimido, muito triste, o primeiro-ministro falou assim: Majestade, agora você vai ter a oportunidade de botar em prática o que eu te ensinei a vida inteira. Não murmure, entenda, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Um dia você vai descobrir por que você perdeu esse dedo, mas Deus não faz nada para o nosso mal. O rei chamou os guardas e falou assim: prende esse homem. Nem que eu viva 200 anos, eu vou descobrir o lado bom de ser um rei com 9 dedos. Ele mentiu para mim a vida inteira. E a partir de hoje, eu também não quero conselheiro e não quero ninguém comigo, porque ninguém é verdadeiro. Mandou prender o primeiro-ministro. Só que o rei tinha um vício de caçar. Todo dia, determinado dia da semana, ele não ficava sem caçar. Resolveu caçar sozinho, porque o único homem de confiança que ele levava para o meio da mata era o primeiro-ministro. Então ele resolveu fazer tudo sozinho. Chegou no meio da mata, uma tribo de índio canibal precisava de uma oferta para o Deus de pedra deles. Acharam o rei, pegaram o rei, começaram a pintar do dedão do pé até a cabeça. Quando chegou na mão, viu que a oferta não prestava porque o homem era aleijado. Mandaram o rei para casa. O rei foi para casa feliz da vida. A primeira ordem que ele deu: solta meu amigo, que ele estava certo. Soltou o primeiro-ministro e ele falou assim: seu Deus é tremendo. O seu Deus me tirou um dedo para aqueles homens não me tirarem a vida. Eu estou vivo agora, exatamente porque eu tenho 9 dedos. O seu Deus é maravilhoso. Aí ele parou e falou assim: mas aqui, esse Deus seu é esquisito demais. Ele me tirou um dedo e salvou a minha vida. E eu nem acreditava nele. E ele não foi justo com você, largou você numa masmorra fria, 1 semana, sem necessidade. Ele com você não foi leal. Ele falou: foi sim, porque se eu não estou preso, eu ia caçar com você, e eu tenho os 10 dedos. É muito tranquilo, é fácil para uma mãe falar assim: não quer que o filho vá sair do portão, ela não tem autoridade, aí ela diz: não vai lá fora não, que o velho do saco leva você. Nunca mais a mamãe te acha. Eu fui fazer uma palestra no sul de Minas, e uma mulher me contou que uma criancinha de 3 para 4 anos morreu de medo por causa do velho do saco. A mãe falava isso todo dia para a menina. Um dia a mãe saiu, a garotinha viu um mendigo na rua com um saco enorme nas costas, caiu morta. Ninguém sabia que a garotinha tinha sopro no coração.